vamos dar início à nossa maratona de dicas para mulheres empreendedoras. Então, chame a sua amiga, encaminhe esse link, porque nenhuma de vocês podem perder essas dicas para dar um boom no seu negócio. E para você que está começando o seu empreendimento, essas dicas são muito importantes. Então, vamos à nossa primeira dica. Você sabe o que é ponto de equilíbrio? Você sabe o quanto você precisa vender para cobrir os seus custos? Quais são os custos do seu empreendimento? Então, vamos começar. Ponto de equilíbrio é o quanto você precisa vender para cobrir os custos do seu empreendimento. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender o que são custos. Existem dois tipos de custos. Custos que são fixos e custos que são variáveis. Os custos fixos são aqueles que, independente da produção da empresa, eles não variam. Quer um exemplo? Aluguel. O preço que você vai pagar no seu aluguel é aquele assinado em contrato. Ou seja, independente de você vender ou não vender, você vai pagar aquele valor de aluguel. E os custos variáveis são aqueles que variam conforme a produção. Se você produzir, você terá esse custo. Se você não produzir, você não terá esse custo, ok? Então, temos a definição de custo fixo e a definição de custo variável. Então, quanto que eu preciso vender para cobrir pelo menos os meus custos fixos? Essa é uma pergunta importante que, dependendo do ramo de negócio, isso tem que estar muito bem alinhado. Então, isso tem que estar sendo acompanhado o tempo inteiro. Então, como que eu faço essa conta? Quanto que eu preciso vender para cobrir os meus custos? Então, primeiro, você vai somar todos os seus custos fixos. Somou todos os custos fixos? Agora eu tenho que saber qual que é a minha margem de contribuição para o meu produto, sobre cada produto. O que é a margem de contribuição? A margem de contribuição a gente calcula assim, o preço de venda menos o custo do seu produto. Então, o que é isso? É o lucro por produto. Quanto que você ganha em cada produto? Eu vou dar um exemplo para facilitar. Vamos lá. Vamos supor que você venda máscaras. E aí, você vende essa máscara por um preço de R$10. E aí, vamos supor também que o custo dos insumos para você produzir essa máscara seja de R$5. Então, qual que é o lucro que você tem por máscara? Qual que é a margem de contribuição que você tem por cada máscara vendida? R$5. Ou seja, a cada máscara vendida, você ganha R$5. E agora, como que eu vou calcular quantas máscaras eu preciso vender para eu cobrir os meus custos fixos? Simples. Não já somei lá atrás os custos fixos? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que a gente tenha um aluguel de R$800 e tenhamos um custo de sistema de R$200. Qual é o total do meu custo fixo? R$1.000. Então, vamos à conta. R$1.000 dividido pela margem de contribuição, que é quanto que a gente calculou? R$5. R$1.000 dividido por R$5, eu tenho o resultado de 200. O que significa esse número? Significa que eu preciso vender 200 máscaras para cobrir o meu custo fixo. Ou seja, quando eu vender 200 máscaras, quando eu chegar ao número de 200 máscaras vendidas, eu já cobri o meu custo fixo. E aí significa que a minha receita de venda, que é todo o valor de vendas, menos o meu custo fixo e o custo variável, eu não vou ter lucro nenhum. Para eu ter lucro nesse empreendimento, eu preciso vender acima de 200 máscaras para que eu possa obter lucro. E por que isso é importante? Isso é muito importante porque, primeiro, você vai ter que estar acompanhando o tempo inteiro a quantidade de vendas, para você saber até quanto você vai cobrir o custo fixo. E outra coisa, determinados empreendimentos têm uma estrutura de custo fixo gigantesca.
Então, isso é um balizador para saber quando você pode aumentar a sua estrutura ou quando você precisa, às vezes, de recuar. Porque você tem que estar sempre acompanhando a demanda, que é o quanto você consegue vender e o quanto você consegue produzir. Então, acompanhe sempre. Então, recapitulando, o que é o ponto de equilíbrio? É o quanto você precisa vender para cobrir os seus custos fixos, ok? Dica número 1. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com as amigas, deixe o like e se inscreva neste canal para ajudar a gente a crescer. Acompanhe, teremos 10 dicas, então assista aos próximos vídeos. Abraço!